Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você hoje a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura que está no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 13 em diante. Hoje é o dia 137 da nossa leitura. Então convido você a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus. E caso você perdeu algum dia de leitura ou está aqui pela primeira vez, convido então a você a permanecer comigo até o final. E você vai acessar então aqui um card, dois cards na verdade. Um do dia leitura anterior e o outro da toda a playlist. Nós estamos vendo então a história aqui de Samuel e Saul. Capítulo 13 vai falar sobre a guerra constante contra os filisteus. Versículo 1 fala que Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Miquimás, a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Gebá. A notícia se espalhou entre os filisteus, então Saul tocou a trombeta por toda a terra anunciando: ouçam bem, hebreus. E todos os Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavalheiros, tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Avém. Os homens de Israel se viram em apuros, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos, em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Samuel repreende Saul. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? E Saul respondeu: vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. Eu não pedi ajuda ao Senhor.
por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A desvantagem militar de Israel. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Gebá, na terra de Benjamim. Os filisteus atacaram em Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofrá, na região de Sual, o outro para o oeste, em Bet-Oron, e o terceiro rumou para a terra acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiu que os hebreus fizessem espadas ou lança. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar o arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata. Para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro, e uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para os desfiladeiros de Micmas. Capítulo 14. O plano audacioso de Jonatas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha, vamos a um lugar aonde o destacamento dos filisteus. Onde ficam os destacamentos filisteus? Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibá e voltou da árvore em volta da árvore de romãs em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote que levava colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Acabode, filho de Finéias e filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento para chegar ao destacamento dos filisteus. Teve de passar entre os 2 penhascos, um se chamava Bozês e o outro Siné. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, em frente a Gebé. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar até os destacamentos daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. E se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, suba até aqui, lutem, como subiremos, será um sinal que o Senhor entregará às nossas mãos. Quando os filisteus viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Suba até aqui e nós lhe daremos uma lição.
Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro matava. Mataram no total cerca de 20 homens. Uma pequena porção da terra. De repente o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento quanto no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. Israel derrota os filisteus. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizerem a chamada, descobrirão que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aias: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria do acampamento dos filisteus aumentavam. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes havia desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul. E Jonatas e o restante Jonatas dos restantes israelitas. Quando os homens de Israel, que havia escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram os filisteus fugiam, também os perseguiam. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Juramento insensato de Saul, versículo 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhe havia imposto esse juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo. Embora tivesse encontrado favos de mel no chão do bosque, não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta da vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, os soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imagine quantos filisteus teriam matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram as ovelhas, bois, bezerros e comeram carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e traga-na para cá. Depois saiam entre os soldados, digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer até antes de comer. Não peque contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até os últimos deles. Os homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel?
Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército apresentem-se a mim. Descubra como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. Os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou, e o Senhor Deus de Israel mostrou-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: faça outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco do mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma, tão certo como o Senhor vive e ninguém tocará um fio de cabelo na cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito, e assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Versículo 47, finalzinho, as vitórias militares de Saul. Depois Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também tinha duas filhas, Merabe e a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. E o comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul, Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner. Eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrante contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para o seu exército. E assim acaba mais um dia de leitura, a leitura número 137. Se Deus assim permitir, continuaremos lendo o capítulo 15 em diante. E estamos aí partindo, né, da metade para o final. Convido você então a curvar suas cabeças e orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, estou aqui na sua presença, Senhor, para agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, o estímulo, a força, o oxigênio, o ar, né, que respiramos, tudo aquilo que move a gente, o alimento do dia a dia, que todo o nosso corpo, todo o nosso ser seja para glorificar o seu nome, Pai. Perdoe as minhas falhas que cometi hoje e que o Senhor continue abençoando todas as pessoas que aqui passam para acompanhar as leituras diárias em nossas línguas, Pai. Isso é muito gratificante ao Senhor, Pai, porque nós temos a Tua palavra viva falando com nós, Pai, em português. Pai, nos livre do mal, guarde, nos proteja, por favor, Pai, e que o Senhor possa abençoar a nossa continuidade da leitura do livro de Samuel e tantos outros livros que ainda temos que percorrer durante esse ano. Nos guarde e nos conserve, Senhor, que nós possamos ser luz e sal para as pessoas. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, Deus te abençoe. Mais uma vez, você que está aqui acompanhando,
Eu quero então te convidar a você acessar esses cards que vão aparecer aqui no final. Um vai para a leitura do dia anterior, né? 136, e o outro a playlist de todos esses dias. No final desse vídeo vai ter uma fotinho minha aqui no meio, redondinha. Você clica e se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Na descrição desse vídeo também você vai ter uma área de membros com um pequeno valor. Você assina e tem todas as escrituras, né? A leitura das escrituras sagradas de forma organizada. Tem muito bônus, aula bônus, para você também compreender melhor as escrituras. O valor irrisório, você tem então acesso. Se você ler 80%, você ganhará alguns livros da minha autoria. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo dia 138 da nossa leitura.